Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Samuel Santos e junto ao Thiago Neves, de Info 21, iremos apresentar o trabalho sobre ondas. Reflexão de ondas. O que são reflexão de ondas? De maneira bem simplificada, podemos dizer que é o fenômeno que ocorre quando uma onda encontra uma superfície e retorna ao meio em que se propagava, mantendo suas mesmas características. Alguns exemplos cotidianos que nós usamos, podemos citar, é o eco, que é a reflexão de um som em uma sala ou em um ambiente bem aberto, e o comportamento da luz em um espelho. São exemplos de reflexão de ondas, onde a luz bate no espelho e volta para a gente conseguindo ver o nosso próprio reflexo. Agora a refração. O que é a definição de refração de ondas? Bom, a refração é o fenômeno que ocorre quando uma onda passa de um meio para outro, variando sua velocidade de propagação e sofrendo mudanças em sua direção. Alguns exemplos disso são a curvatura dos raios solares e o efeito de distorção em objetos vistos através de uma superfície transparente. O que é aplicado isso, a refração de ondas, não no nosso dia a dia, mas em alguma coisa que é aplicado? Bom, a medicina utiliza isso em exames de imagem, como raio-x e ressonância magnética, para diagnósticos mais precisos. Agora, iremos falar sobre interferência de ondas. O que é interferência de ondas? Bom, a interferência é um fenômeno que ocorre quando duas ou mais ondas se encontram no mesmo ponto e no mesmo instante, somando ou subtraindo suas amplitudes. Esse somando e subtraindo, podemos ver aqui tipos de interferências. Elas são destrutivas quando se subtraem e construtivas quando se somam. O que essas ondas são aplicadas? Não no nosso dia a dia, mas também em alguma aplicação dela. Bom, os hologramas são gerados a partir de interferência de luz laser, e os padrões de interferência são usados em sistemas de detecção de deslocamentos mínimos. Aqui estão alguns exemplos de interferência de ondas, como ali o pinguinho na água e a imagem à direita. Agora iremos mudar e iremos falar sobre ondas estacionárias. O que são? Ondas estacionárias são ondas que possuem um padrão de distribuição de energia em determinado sistema, apresentando pontos de máxima e mínima amplitude. A compreensão dessas ondas é muito importante para a resolução de diversos problemas, como utilizado hoje em dia na engenharia, arquitetura e acústica. Algumas aplicações dessas ondas estacionárias: instrumentos musicais, como cordas, tambores e tubos de órgão, ou em ressonâncias acústicas que podem comprometer a estabilidade estrutural de pontes e edifícios. As ondas estacionárias têm algumas características. São elas os nós, ventre e harmônicos. O que são os nós? Nós são pontos que a corda permanece em repouso. Isto é, tem amplitude nula e são denominados nós ou nodos. Ventre, o que é o ventre? Ventre é o ponto da corda que vibra com amplitude máxima, que são ventres. E harmônicos é como está na imagem. Aqui é uma representação do nós, ali onde a corda fica parada, e o ventre é a amplitude máxima dele. Ondas que nós usamos no nosso cotidiano, ondas que são presentes no nosso cotidiano. O celular, a televisão, o radar, o sonar, tudo isso funciona por meio de ondas. Obrigado. Ondas eletromagnéticas. Nesses slides iremos falar sobre as ondas eletromagnéticas, espectro eletromagnético e descobrir se a luz é uma onda ou partícula. Bom, primeiramente iremos falar o que são ondas eletromagnéticas. Essas ondas são perturbações que se propagam no espaço e transportam energia. Elas são compostas por campos elétricos e magnéticos que oscilam perpendicularmente entre si em direção à propagação da onda. Como as ondas eletromagnéticas se diferenciam? Diferente das ondas sonoras, as ondas eletromagnéticas não dependem do meio material para se propagar e têm frequências muito maiores. Como são geradas essas ondas? Bom, as ondas são geradas por fontes como antena de televisão, telefones celulares e raios cósmicos. Elas também podem ser emitidas por átomo em reações químicas e são usadas para comunicação wireless, que é o Wi-Fi. O que as ondas eletromagnéticas são usadas no nosso dia a dia? Bom, graças a ela podemos assistir TV, falar ao telefone e acessar a internet, além de realizar exames médicos, entre outros usos. Espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético é o conjunto de todas as ondas eletromagnéticas que existem, organizadas por frequência e comprimento da onda. Algumas ondas são visíveis como a luz, mas a maioria é invisível aos nossos olhos. Tipos de ondas eletromagnéticas. O espectro inclui ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e gama. Cada tipo de onda tem características diferentes e serve a diferentes propósitos. Uso da luz invisível. A luz infravermelha é usada em câmeras térmicas e em controle remoto, de televisão, de videogames, entre outros. Enquanto já a luz ultravioleta, que também é invisível, é responsável pelo bronzeamento e usada para matar bactérias.
Bom, ondas prejudiciais. As ondas prejudiciais são raio-x e gama, que podem ser perigosos para a saúde se forem expostos por muito tempo e sem proteção. Mas também tem muitos usos em áreas como medicina e energia nuclear. Bom, agora a questão. A luz é uma onda ou partícula? Na verdade, a luz tem um comportamento duplo. Ela pode se comportar como onda e como partícula dependendo da situação. O modelo ondulatório proposto por Christian Huygens em 1678 afirma que a luz é uma onda eletromagnética que se propaga pelo espaço e pelo vácuo. Já Isaac Newton, em 1704, afirma que a luz é composta por partículas chamadas de corpúsculos que viajam em linha reta até atingir nossos olhos. Com isso, no início do século XX, chegamos à definição que os pesquisas confirmaram que a luz apresenta dualidade onda-partícula, ou seja, se comporta como onda e como partícula em diferentes situações. Agora iremos falar um pouco sobre o comprimento de onda e frequência. O comprimento da onda é a distância entre dois picos consecutivos de uma onda. Quanto maior o comprimento, menor a frequência e vice-versa. A frequência é o número de ciclos que a onda completa por segundo e determina a energia transportada pela onda. Comprimento de onda. Diferentes comprimentos de onda correspondem a diferentes cores no espectro visível. A parte visível, conhecida como arco-íris, vai do vermelho, 750 nanômetros, ao violeta, 400 nanômetros. Frequências e notas musicais. Na música, a frequência é usada para definir diferentes notas. Por exemplo, A, Lá, tem uma frequência de 440 Hz, enquanto C, Dó, tem uma frequência de 261. O que são cores no espectro eletromagnético? Bom, existem 3 tipos de cores. Existem as cores primárias, cores secundárias e cores do arco-íris. As cores primárias são vermelho, verde e azul. Elas são usadas em telas de TV e computador. As cores secundárias são amarelo, ciano e magenta. Essas cores são usadas na impressão gráfica. E as cores do arco-íris, em ordem crescente de frequência, são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Aqui podemos ver o espectro de luz visível. Nós só conseguimos ver uma pequena faixa disso. E aqui tem uma conclusão. Ondas eletromagnéticas são perturbações que se propagam no espaço, compostas por campos eletromagnéticos, diferentes das ondas sonoras, são geradas por fontes como antenas e telefones celulares. Comprimento de onda e frequência. Comprimento de onda é a distância entre dois picos consecutivos de uma onda. Frequência é o número de ciclos completados por segundo. Diferentes frequências resultam em diferentes energias transportadas pela onda. Cores. Bom, cores são a forma como percebemos diferentes comprimentos de onda. Existem as cores primárias, como já foi citado 2 slides atrás, as secundárias e as secundárias. O arco-íris é a sequência das cores visíveis do vermelho ao violeta. Obrigado. Óptica geométrica. Nessa apresentação, explicamos os conceitos fundamentais da óptica geométrica, desde fontes de luz e meios de propagação, até as cores e a reflexão. Você irá aprender sobre a ciência por trás da visão humana. Fontes de luz naturais. A luz solar é a principal fonte de luz natural e contém todas as cores do aspecto visível. Artificiais. Luzes artificiais, como lâmpadas e LEDs, emitem luz de diferentes comprimentos de onda e cores. Incandescentes. As fontes de luz incandescentes emitem luz como resultado do aquecimento de um filamento de tungstênio. Feixe monocromático e policromático. O policromático é um feixe de luz com várias cores e comprimentos de ondas diferentes. Monocromático, feixe de luz com apenas uma cor predominante. Dando um exemplo, a luz do Sol é uma mistura policromática devido à refração em gotas de água na atmosfera, criando o arco-íris. Fenômenos ópticos. A miragem. Fenômeno em que a luz é refratada e forma uma imagem invertida na atmosfera, criando a ilusão de água ou objetos. Arco-íris. Fenômeno óptico criado pela dispersão da luz solar nas gotas de chuva, criando uma faixa colorida no céu. Dispersão. Fenômeno em que a luz branca é separada em cores componentes, ao passar através de um prisma ou gota de água. Meio de propagação da luz. Vácuo. Meio transparente caracterizado pela ausência da matéria, que permite a propagação de luz em uma velocidade constante de aproximadamente 300 mil km por segundo. Ar. Meio transparente e comum em nosso ambiente, que afeta o caminho e a velocidade da luz, à medida que se propaga na atmosfera. Água. Meio transparente cujo índice de refração é maior do que o ar, fazendo com que a luz desvie e apareça menos refratada. Cores e reflexão. Reflexão é o processo em que a luz é devolvida ao seu meio original, devido à colisão com uma superfície refletora. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Cores.
A luz branca é uma mistura de todas as cores do espectro visível. As cores são criadas pela reflexão, absorção e transmissão da luz. Ao combinar cores diferentes, podemos criar novas cores. Os 3 princípios da óptica geométrica. Princípio da reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Princípio de Fermat. A luz percorre o caminho mínimo em tempo mínimo, quando se propaga entre 2 pontos. Princípio de Snell-Descartes. O ângulo de refração é calculado a partir do índice de refração de cada meio e da inclinação do raio de luz. Conclusão. Concluímos que a óptica geométrica é uma ciência que estuda a luz e a sua interação com os objetos em meios de propagação. Compreender os fundamentos da óptica é importante para entender como o olho humano percebe a luz e como podemos criar e utilizar instrumentos ópticos na vida cotidiana. Muito obrigado. Foi isso.